assim do seu lado, você tem tudo o que você precisa. Você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou aqui só para cooperar com aquilo que você já tem. E por que eu estou falando sobre isso? Para que a sua movimentação, ela não esteja pautada ou firmada em nenhuma outra pessoa, a não ser na pessoa do Senhor, na pessoa do seu Espírito Santo. E eu vendo vocês aqui, quero só dar esse testemunho bem rápido. Eu lembro-me há uns 15 anos atrás, nós estávamos cooperando junto com a juventude, que inclusive é lá no bairro onde eu estou inserido hoje novamente. E havia uma disposição no coração daquela juventude por mais do Senhor. A nação brasileira estava vivendo um derramado espírito que meio que começou a ser liberado lá em BH e foi se espalhando. E a gente experimentou um pouco do derramado do Senhor ali naquela comunidade que a gente estava. Os jovens na época não tinham Instagram, né? Facilitava muito. Tinha Orkut, mas era paia, né? E aí, a gente se juntava para orar, para buscar a presença do Senhor. E isso era suficiente, gente. E eu lembro, Yuri, que a gente estava ali junto com a juventude de 28 pessoas, 28 jovens. E a gente foi buscando a presença do Senhor, buscando. E tinha uma comunidade lá próximo que a galera não gostava muito de ir porque julgava ser perigoso. Aí nós alugamos uma casa lá e fizemos dessa casa uma casa de oração. E a gente se juntava lá para orar e buscar a presença do Senhor. E Deus fez milagres assim fantásticos. Eu vi rapidinho salvação acontecendo na comunidade, uma juventude que tinha uma média de 28 pessoas, de repente tinha mais de 200 jovens. Tudo apaixonado pela presença do Senhor. Igual eu vi vocês aqui, queimou no meu coração essa lembrança. Mas que as nossas experiências sirvam como uma plataforma de envio para vocês. E o que eu vi na nossa geração, infelizmente, foi uma galera que queimava de amor e paixão pela presença do Senhor. Quem aqui queima de amor e paixão pela presença do Senhor? Como é o teu nome? Caio. Mas isso não é suficiente. A gente queimar de amor e paixão pela presença do Senhor é fantástico, gente. Isso é um combustível. Mas deixa eu te falar, isso não é suficiente. Porque se esse fogo e essa paixão que queima no nosso coração não estiver firmada num fundamento verdadeiro, esse fogo apaga. Ele só dura 4 dias de acampamento. Desculpa dizer isso, Will. Ele só dura talvez uma jornada da tua juventude. E eu tive que aprender isso, gente, com duras percas, digamos assim. Porque eu vi aquela galera que queimava na presença do Senhor junto comigo, crescendo e aquela coisa acontecendo. Mas o fogo da paixão no coração deles não era suficiente para, por exemplo, tirar eles ou fazer com que a pornografia não tivesse força contra a vida deles. Aquele fogo da paixão não era suficiente para mantê-los firmes, constantes no Senhor. E infelizmente, quando eu me lembro dessa época, eu estou trazendo isso só como um exemplo para vocês, viu, gente? Quando eu me lembro dessa época, eu lembro de muitos amigos meus que queimavam na presença do Senhor, Vânia, e que hoje estão separados, os filhos sofrendo dano de uma família que foi desfeita. E sabe por que de alguma maneira eu
procuro gastar a minha vida diante do Senhor e de cooperar com a casa, com a igreja do Senhor de alguma forma, para que tudo aquilo que a gente desenvolveu décadas atrás, a gente possa fluir de uma forma coerente nos nossos dias, para que seja diferente com a geração de vocês. Eu creio que é diferente com a geração de vocês, porque existe uma palavra pairando nos céus da nossa nação ao teu respeito. Você sabia disso? Existe uma palavra de envio do Espírito do Senhor pairando sobre a nossa geração, sobre a sua geração. E o nosso papel é preparar um terreno, uma plataforma para que vocês possam cumprir toda a palavra que o Senhor tem sobre a sua vida. A cultura da universidade, ela não vai roubar aquilo que Deus colocou no interior de vocês. A cultura do que hoje vocês veem nas redes sociais não vai ter força se vocês alinharem esse fogo, essa paixão com entendimento. Se vocês alinharem essa empolgação que a gente tem aqui, que faz parte, se vocês alinharem isso com a verdade do Evangelho, cara, as nações estão esperando por vocês. Agora, se você for cumprir essa palavra nas nações, apenas com a paixão do fogo no teu interior, isso não vai ser suficiente, você vai se frustrar. Você lembra do episódio do Senhor com os discípulos de Emaús? Quem lembra aqui? Vou relembrar aqui para alguns. Jesus já tinha cumprido o propósito, tinha ressuscitado, estava num período ministrando acerca do Evangelho do Reino, já ressurreto para uma comunidade. E 2 discípulos frustrados com as suas próprias expectativas, se afastaram do propósito, se afastaram da palavra que Deus havia sido liberada para eles. E Jesus simplesmente se encontra com eles no caminho e vão ali batendo um papo. E naquela conversa, eles questionam para o Jesus estava ali e diz assim: você não sabe do que está acontecendo? Será que você é o único que não ouviu sobre os últimos acontecimentos de um cara que dizia que era profeta, que era isso, que era aquilo? Aí o Cristo ao lado deles diz assim: mas vocês não conhecem a palavra, gente? A lei e os profetas falavam acerca de tudo que aconteceu. E ali a palavra de Deus fala que Cristo foi ministrando essa palavra no caminho com eles. Quando eles chegam na cidade de Emaús, no destino final, ele diz assim: não vai embora não, vem aqui conosco, vamos tomar um café, vamos comer um pão aqui, vamos servir aqui à mesa. E eles insistiram e Cristo foi com eles. Quando sentaram na mesa, que eles partiram o pão, o que foi que aconteceu? Os olhos deles se abriram, e eles viram que aquele que vinha no caminho inteiro era Cristo, mas eles só perceberam que era Cristo quando partiram o pão. Aí quando Jesus se revelou para eles aí eles começaram a indagar entre eles, Yuri, cara, era ele. De fato, o que acontecia? Que ele falou, os nossos corações queimava e ardia no caminho quando ele vinha falando sobre a palavra. Sabe qual é o nosso zelo? É que nós não venhamos ser uma geração que tem um coração queimando e ardendo, mas que não consegue enxergar o Cristo. Você pode, num retiro, num acampamento, num culto hiper, ultra, super avivado, ter um coração queimando. Mas se você não alinhar o fogo da presença, o fogo da paixão, aos teus olhos abertos para vê-lo, você vai naufragar nesse propósito.
e vai se frustrar. E vai se frustrar. Então eu pude ver os danos que causam quando a gente alimenta esse fogo, mas não trabalha para que a nossa mente venha a ser iluminada, para que os nossos olhos venham a ser abertos. E com todas as ferramentas que vocês têm, gente, com tudo que o Senhor liberou para vocês nesse tempo, se vocês tiverem um coração em chamas e os olhos abertos, ninguém vai segurar vocês, cara. Ninguém vai segurar vocês. Pela graça do Senhor, hoje nós fazemos parte de um movimento de igreja ou apostólico, que tem gente em todas as nações que você imaginar. E todas as vezes que nós conversamos com essa galera, Yuri, a palavra é uma só: manda gente para cá. Prepara os jovens para virem para cá. Sabe por quê? Porque as nações estão ouvindo um barulho de avivamentos na nossa nação que nós ainda não percebemos. Mas que não seja só fogo. Que não seja só fogo, mas que seja também entendimento. Porque a palavra de Deus fala que ao contemplá-lo, nós somos o quê? Iluminados. Não entra na pilha da religiosidade, não entra na pilha do que eu vou fazer na casa de Deus. Não entra nessa pilha não, pelo amor de Deus. Porque na fase de vocês, eu sei o que é que eu estou falando. A gente fica, poxa, qual vai ser o meu chamado? Será que eu vou estar tocando violão? Será que eu vou ser da bateria? Será que eu vou ser pregador? Será que eu vou ser missionário? Será que eu vou ser isso? Qual é o meu chamado? Se é esse, é aquele, se é aquele. Aí a gente vive uma crise de vocação no Senhor. Era só eu que passava por isso? Mas quando você entende, à luz do Evangelho, que o nosso chamado é estar com Ele, tudo vai fazer sentido. Então não permita que aquilo que você faz te roube daquilo que é o principal. A minha e a sua prioridade do nosso ofício sacerdotal continua sendo e sempre será estar diante da presença dEle. Porque é nesse lugar que tudo vai fazer sentido, gente. É nesse lugar que tudo vai fazer sentido. É nesse lugar que você vai entender o porquê que Deus te colocou em determinados lugares. Nesse lugar você vai entender qual é o seu papel na faculdade que você está, na escola, na empresa, no trabalho. Nesse lugar você vai entender as ferramentas que Ele te deu para expandir cada vez mais a esfera do governo do reino de Deus. E você não vai ficar numa bolha fechado. Você vai entender que você vai poder ser um grande empresário para a glória de Deus. Você vai poder ser um grande advogado para a glória de Deus. Você vai ser uma grande médica para a glória de Deus. Você vai entender que estando diante dEle, tudo aquilo que você se envolver será para a glória de Deus. Agora, longe desse lugar da presença, eu vou buscar os lugares para mim ser bem sucedido. Eu vou buscar os lugares para eu ser visto. Eu vou buscar os lugares para alimentar a minha vaidade, o meu orgulho, a minha soberba, as minhas carências, as crises de orfandade que existem dentro do nosso coração. Só existe plenitude nele. Quem é a glória de Deus? Vocês estão falando esses dias aqui da glória de Deus. Quem é a glória de Deus? Diga para quem está do seu lado: Cristo. Ele é a glória de Deus. Ah, meu irmão.
Ele é a glória de Deus. Quando o Pai quis se revelar, Ele mandou um Filho, porque o Filho é a expressão exata da glória do Pai. Agora entende a dinâmica do Evangelho. Se Cristo é a glória do Pai, quem é a glória do Cristo? Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Se Cristo é a glória do Pai, quem é a glória do Cristo? Diga para quem está do seu lado: a igreja. A igreja é a glória de Cristo. Eu e você somos a glória de Cristo. E eu estou falando não dessa igreja que a mídia social agora está colocando aí em evidência. Onde hoje os abusadores estão em evidência, onde hoje tantas coisas estão em evidência. Isso não é igreja. A igreja de Cristo continua sendo santa, pura. E essa igreja é a glória de Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios. Eu me sinto extremamente encorajado, honrado pelo Senhor, pelos meus amigos e irmãos que nos convidaram para estar aqui hoje. Mas eu confesso para vocês que tem um peso de temor por tamanha responsabilidade que é estar aqui ministrando para vocês. Sabe por quê? Porque um dia eu estava sentado num retiro de jovens também. E hoje, pela graça do Senhor, nós estamos servindo com a nossa casa, pastoralmente numa comunidade local. Então hoje eu posso saber no Senhor, pelo Espírito, que aqui tem muitos missionários, muitos pastores, muitos ministros do Evangelho. E isso é uma grande responsabilidade. Isso tem um peso de responsabilidade. No livro de Efésios, no capítulo 1, Efésios 1, abriu aí? Vamos ler até o versículo 4, o 3 e 4 apenas. A palavra do Senhor diz assim, ó: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aonde que Ele nos abençoou? Em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Amém? Deixa eu dar só um parênteses aqui. Toda vida que você for estudar as Escrituras, ou toda vida que você for mergulhar na palavra de Deus, no Evangelho, você sempre procure entender além dos conceitos pré-formados que a gente já recebeu ao longo da nossa vida no Senhor. Vou te dar um exemplo. Se eu perguntar para você o que é graça, o que você responde? Um favor imerecido. É um favor imerecido? Com certeza é um favor imerecido. Mas se eu limito graça a apenas essa frase, eu não vou compreender a dimensão eterna que graça representa. Amém? E aí você vai deixar de desfrutar outras virtudes que estão embutidas dentro da graça, que é uma capacitação sobrenatural para você andar em santidade, que você vai limitar o que é um propósito eterno.
Vou te dar um exemplo, nós estamos vivendo um período de Páscoa, amém? Aonde que a Páscoa foi instituída? Quem é aluno de escola bíblica dominical aqui? Aonde que a Páscoa foi instituída? No E? Foi mesmo? Agora os irmãos ficaram na dúvida. Foi no Egito, sim ou não? Sim. E talvez não. O que representou a Páscoa no Egito? Foi a morte de um cordeiro. O sangue de um cordeiro pintado nos umbrais da porta. Amém? Lembram disso aí? Só que o cordeiro, ele não foi imolado lá no Egito. Em Apocalipse fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, quando que começou a festa da Páscoa? Entende que se você pega aquilo que é um princípio de Deus e limita ele no seu tempo, no nosso temporal, a gente não compreende o quanto que é eterno, o quanto que são princípios e valores que são eternos. Então aqui Paulo, por divina sabedoria do Espírito, ele está dizendo: gente, vocês foram abençoados com tudo que vocês precisam em Cristo. A partir do momento que você compreende essa realidade, você já não busca mais nada aqui fora para preencher aquilo que em Cristo já é para ter sido preenchido. Eu não vou buscar relacionamentos para preencher algo. Eu não vou buscar coisas aqui fora para preencher. Eu já sou abençoado, eu não serei abençoado, eu já sou. E essa é uma realidade imutável. Só que aí ele fala o propósito para tudo isso. Ele diz, no versículo 4, assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, o quê? Perante ele. Diga para quem está do seu lado, você foi criado para estar diante dele. Você foi criado para estar diante dele. O profeta Isaías fala que Deus, ele já tem o fim estabelecido desde o começo. Você já viu isso? Então, se eu quero compreender de forma clara tudo aquilo que eu entendo como lá na frente, eu tenho que voltar os meus olhos para a origem de todas as coisas, amém? Eu quero ser bem rápido aqui, qualquer coisa você faz só nota aí, tá bom? Eu sei que noites de acampamento são longas, né? Glória a Deus, aleluia. No outro dia de manhã para acordar para o café dá um trabalho, né? Mas faz parte. Mas olha só, na origem, no início de tudo, Deus disse assim, no versículo logo ali no começo, disse Deus, haja luz, e houve luz, ali no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Essa palavra luz no original, ela representa, ou ela significa luz da face. Se você for olhar no dicionário Strong, você vai ver que essa palavra luz significa luz da face. E essa luz iluminava tudo. Porque o sol, os luminares, só foi feito em qual dia? Em qual dia? No quarto dia. Então essa luz que iluminava tudo era a luz da face de Cristo. E como Deus faz o fim desde o começo, abre lá em Apocalipse para você ver isso. No livro de Apocalipse, no capítulo 21,
Estou conseguindo ser claro para vocês, gente? Eu não estou aqui para pregar, certo? Eu não sou muito pregador, não. Para compartilhar aquilo que a gente tem recebido do Senhor. Mas lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 22, diz assim, ó: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus estabelece o fim desde o começo. Se você for um pouquinho mais na frente, no capítulo 22, versículo 3 até o 5, diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisarão eles da luz de candeia, nem do sol, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Você pode dar um glória a Deus? A palavra está sendo clara, como que a palavra que o profeta Isaías fala é uma verdade. Ele faz o fim desde o começo. Então o homem, quando ele foi criado, quando ele foi formado, ele tinha um propósito: estar diante da luz da face. Estar diante da luz da face. Porque o homem foi feito conforme a sua imagem e a sua semelhança. Quando que começou a dar errado? Quando ele deixou de estar com seus olhos fixos na luz da face e voltou os seus olhos para si mesmo. Eu tenho uma teoria comigo, certo? Não tomem isso como doutrina. Quem são os pastores que estão aqui? Levante a mão aí, por favor. Se eu falar alguma heresia, depois vocês consertam, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tenho algo comigo, sabe, Yuri? Tinha um cara, que o nome dele era Moisés, que ele subiu no monte e passou uns dias lá chapando o coco na presença de Deus, não foi? Quando ele desceu, a palavra de Deus fala que o rosto dele o quê? Brilhava. Por que o rosto dele estava brilhando? Por causa do tempo que ele passou diante do Senhor, diante da luz da face do Senhor. O rosto dele brilhava, ao ponto que ele precisou colocar um véu, e aí é outra história. Mas Moisés, um homem falho, pecador, porque estava diante da luz da face, tinha o seu rosto brilhando. Quem lembra de Jesus quando subiu no monte da transfiguração aqui? O que aconteceu com ele lá em cima desse monte? A palavra de Deus fala que o corpo dele, a roupa dele começou o quê? A brilhar. Aí eu tenho umas paranoias comigo, sabe? Que eu acho, só acho, que Adão talvez tivesse um corpo que iluminava também. Porque se um cara pecador, só porque estava diante de Deus durante 40 dias num monte, desceu e brilhou, imagina alguém que habitava com Deus no primeiro tabernáculo na terra, que era o jardim. Um lugar sem pecado, sem nada. Eu acredito que esse cara brilhava. Não tenha isso como doutrina, viu, gente? Só a cor da minha cabeça. Tem muitas, viu? Só que aí, um belo dia, esse cara entrou num lugar de desobediência, e quando ele foi colher o fruto dessa desobediência, ele olhou para si e viu que estava
e viu que estava nu. Aí eu te pergunto, ele já não estava antes? Ele já estava antes. E por que ele não tinha se visto ainda nu? Porque ele perdeu a luz. Vem aqui, príncipe, vem. Tu mesmo. Te pegar aqui como exemplo. Eu tenho mania de chamar a galera de príncipe, assim, né? Aí eu tenho um filho de 6 anos que ele é atípico, né? Ele é autista. Aí ele aprende tudo que a gente fala, né? Aí lá na igreja ele chama todo mundo de príncipe. Príncipe, príncipe. Mas olha só, como é teu nome, irmão? Mateus. Preste atenção nisso aqui. Deus criou o homem para ser conforme a sua imagem. E aí, porque ele entrou no lugar de desobediência, ele perdeu a autoridade, ou perdeu esse lugar de representar a imagem daquele que o criou. Isso é tão fato, que a primeira coisa que se rebela contra o homem caído é a natureza. Por que a natureza se rebela com o homem caído? Porque ela já não estava mais vendo aquele que o criou. Ela estava vendo um homem pecador. E sabe qual é o escândalo da graça, Mateus? É que Cristo veio para cumprir um propósito. Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para um propósito, amém? De fazer a gente conforme o quê? A imagem de Cristo, amém? Quem aqui é filho de Deus? Quem aqui é filho de Deus, gente? Quem aqui é filho de Deus? Agora diga para quem está do seu lado, só isso não basta. Diga agora, você precisa ser filho de Deus, conforme a imagem do Filho. Pega isso aí no teu espírito, em nome de Jesus. Você pode ser filho de Deus, mas não está se tornando conforme a imagem do Filho. E o propósito é você ser conforme a imagem do Filho. Então, Mateus, tudo que acontece na tua vida cumpre para um propósito, de forjar essa imagem que um dia foi perdida no teu interior. E aí a palavra fala que a natureza aguarda com expectativa esse momento na tua vida. Aí, Mateus, lembra do cara que brilhava lá no jardim? Aí eu vejo Paulo falando que tinha um mistério que era oculto e agora foi revelado a nós. Que é Cristo em, diga para quem está do seu lado, Cristo em nós. E aí Paulo fala que essa luz agora, ela está dentro do nosso interior. Depois você lê lá em Coríntios 4, 2 Coríntios 4. Essa luz no nosso interior, Mateus, ela tem um propósito. Não é revelar os teus pecados. Porque todos nós temos aqui, ninguém escapa. Mas Paulo fala que essa luz interior, ela tem um propósito. É revelar para você Cristo. Entende, Mateus? Que aí o Cristo que habita em você, essa luz iluminando dentro de você, você não vai olhar para os teus erros, não vai olhar para as tuas falhas, para os teus pecados, embora eles existem, sejam muitos. Você tem que olhar para Cristo, porque olhando para Cristo, tudo aquilo que não for Cristo na sua vida, você vai tirando. Tudo aquilo que não é Cristo, você vai tirando. E eu vi ali que vocês estão usando uma noite temática hoje do Uno, né? Ser um em Cristo. E sabe quem mais vai cooperar para essa transformação, ou para tirar de você o que não é Cristo? O teu irmão. Deus te dá um irmão para te ajudar
a transformar cada vez mais a imagem de Cristo em você. Só que, como é teu nome, lindão? Tiago. Só que quando Deus coloca o Tiago na vida do Mateus, para que o Mateus se transforme cada vez mais com Cristo, a imagem que vem na nossa mente é tipo que o Tiago é o cara hiper, ultra, super espiritual. Cheio, cara, né? O cara do reteté, do fogo, da Bíblia, das orações, do Hadouken, né? Tu é disso também? Não. Cara, que é isso, mano? Não é pentecostal, não? Eu sou, menino, sou peteca até debaixo d'água. Alguns dizem que eu sou um peteca reformado, sei lá como é que é, né? Diz que são, né? Mas, cara, isso pode acontecer? Pode. Amigos que nos levem para mais perto de Jesus, isso é fantástico. Mas talvez a forma que o Tiago vai... Tiago, né? É que eu sou meio lesado, viu? A forma que talvez o Tiago vai colaborar... Pega isso em nome de Jesus, que eu quero talvez até encerrar com isso. Talvez a forma que Deus vai usar o Tiago para desenvolver Cristo na vida do Mateus é traindo o Mateus. E aí o Mateus tem uma opção aqui. Porque nós estamos falando ali de ser um, né? Isso fala da glória de Deus, tá bom, gente? E aí o Mateus vai ter agora que olhar para o Tiago, como Paulo fala, com o olhar de Cristo e não com o olhar da carne. E procurar ver no Tiago Cristo e não a traição. E dizer, Tiago, estou dizendo que eu sou lesado. Tiago, vamos andar mais uma milha, meu irmão. Só que vai chegar lá na frente, o Mateus ainda está no processo de se transformar cada vez mais parecido com Cristo. Aí Deus vai permitir ele ser traído mais uma vez. Ninguém vai querer mais papo contigo, né? Mas a gente espera que essas coisas não são ferramentas de Deus para nos desenvolver a imagem de Cristo. E deixa eu te dizer, essa talvez seja uma das maiores ferramentas de Deus. Porque a gente ser um com quem pensa igual com a gente é maravilha. É bom demais. Agora a gente ser um com quem é um potencial traidor, isso é fé. Pode sentar, príncipe. Tu não é mais traidor, não. Tu volta aqui, mano. Ei. Tu parece com meu filho, eu já achei assim bonitão. Já tem namorada? Mandou cartinha ali, eu já. Ela tá em casa. Ah, tá em casa. Pô, manda no zap, mano. Não perde a ver, não. Mandando. Tem um ambiente de unção, né? Deus vai que Deus move, né? E... Como é que tu vem e não traz a mulher, mas... Tá bom. Depois a gente conversa. Ele está se justificando, gente, para mim. E o casamento, sai quando, hein? Brincando, não sou nem o pastor dele, né? Então, mas, cara, pega isso aqui que eu vou falar para você. Porque eu estou falando de algo que me cortou, viu, gente? Eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de algo que já me feriu na minha jornada cristã. No livro de João... Não, senta. Vem aqui, Yuri. Acho bonito, mano. Tu é jogador, é? É? Não, eu chamei ele, ele veio... Nem eu que sou cambota tenho essa andada aqui de jogador não, gente. E olha aqui. Jogador fraco. Mas Yuri, deixa eu te falar. João foi o único discípulo que escreveu um episódio da morte de Jesus.
que é quando ele estava empendurado lá na cruz. E ele já estava morto. E aí veio uma ordem para os soldados dizendo assim: vai lá conferir que ele está morto. E a forma de conferir era o quê? Quebrar as pernas. Só que havia uma palavra profética que nenhum osso poderia ser quebrado. E aí o soldado teve a brilhante ideia de pegar uma lança. Você lembra disso? E rasgar o lado de Cristo. O que saiu do lado de Jesus quando rasgou ele? Água e sangue. Você vai ver nas escrituras que a água sempre vai estar associada à purificação. E sangue fala de remissão. Só que o soldado, Yuri, que feriu Jesus naquela hora, ele reconheceu de fato que ali era o Cristo. Na hora ele se prostrou e adorou. Sabe o que foi que eu aprendi com isso? Que tem gente que só vai ver a glória de Deus na sua vida quando ela te ferir, e ao invés de sair ofensa de você, sair água e sangue, sair graça, perdão, remissão. Espera aí. Geralmente quando isso acontece, não é palma que a gente bate, não. A gente fica chateado pra caramba. A gente quer isolar. A gente tira logo do grupo do WhatsApp. E manda aquelas indiretazinhas no Instagram. Muda de igreja. Como se pudéssemos mudar de igreja, né? Só um parênteses. E aí, a gente não cumpre o propósito. Só que aí, Yuri, isso aqui é muito mais sério. Vocês talvez não tenham nem noção do uno que vocês botaram ali. Porque aí é mais sério. Porque a palavra fala, Hebreus diz, que o véu que foi rasgado. Quem lembra que no tabernáculo tinha um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar? E nesse lugar só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Você lembra disso? E agora o véu foi rasgado e nós temos acesso direto à sala do trono, amém? Glória a Deus. Temos lugar a esse lugar. Temos acesso a esse lugar. Hebreus fala, Vânia, que o véu que foi rasgado foi a carne de Jesus. Em outras palavras, Yuri, quando alguém te fere, cara, se ao invés de sair graça e perdão, sair ofensa, você está impedindo essa pessoa de ver Jesus na sua vida. Mas se tu consegue, por graça de Deus, mesmo sendo ferido, sair virtude de você, essa pessoa ela não só vai reconhecer Cristo na sua vida, como ela vai entrar numa dimensão da presença de Deus que talvez ela nunca experimentou. Porque quando o véu foi rasgado, agora nós temos livre acesso. Senta, meu amigo. Sabe de onde que nós conseguimos isso? Cumprindo o nosso chamado de estar diante dele. Jovens, galera da juventude, como é o nome? É o Betel. É? Existe uma palavra de Deus sobre vocês. E vocês não vão conseguir caminhar sobre essa palavra apenas no intelecto de vocês. Vocês não vão conseguir caminhar nessa palavra apenas nas habilidades de vocês. Vocês só vão conseguir caminhar no cumprimento dessa palavra estando num lugar que é a presença dele, onde nós nunca deveríamos sair. Eu queria te convidar a ficar de pé em nome de Jesus.